tua presença aqui, neste lugar. Que todas as pessoas que vierem até aqui, ó Deus, saiam daqui regozijados pelo teu poder. Derrama o poder do teu Espírito Santo sobre nós. Aceita o nosso louvor, Senhor. Permaneça aqui neste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Gostaria, antes de começarmos a cantar louvores ao Senhor, compartilhar aqui um texto com vocês. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Nós possamos realmente, nessa noite, encontrar descanso no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora começar um momento de louvor. Cremos na presença do Deus vivo aqui no nosso meio, tá? Santo Sábado do Senhor já se iniciou e temos a oportunidade, temos o prazer de estar aqui na presença dEle, tá? Vamos preparar o nosso coração. Hoje é noite de louvor, de oração. A palavra vai ser aberta e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar diretamente aos nossos corações nessa noite. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos cantar. Primeira canção dessa noite é Bendita Segurança. O hino conhecido de todos nós, 212 do Novo Inário. Vai ser projetado a letra e você pode cantar junto conosco. Bendita Segurança. Abra seu coração nesse momento, em louvor e adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Agora só as mulheres vão cantar. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os elevos puros do além, anjos descendo, trazendo ao voo Ecos da graça, ecos da graça, bênçãos do amor. toda a igreja nesse momento. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra Agora e só os homens vão louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Quanta bondade, Quanta bondade tem meu Jesus. canta ao Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor.
seja louvado. Nesse momento vamos cantar a segunda canção dessa noite. E para essa segunda canção vamos pedir para você se coloque de pé nesse momento. E vamos todos juntos entoar Maior que Tudo, número 11 do nosso cenário. Se coloque de pé diante do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos aquecer os nossos corações em vozes. Lá fora está um friozinho, mas aqui vamos juntos aquecer os nossos corações. Maior que Tudo, número 11. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Ao Senhor. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mais uma vez. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Agora com toda a sua força, cante ao Senhor. Mas na cruz, por amor de mim, Ele sofreu por mim. morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Amém. Esse Deus é maravilhoso. Ele entregou o próprio Filho para morrer por mim e por você. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Essa terceira canção dessa noite também é uma canção conhecida por todos vocês, eu creio. E através desse louvor,
vamos pedir para o Senhor nos curar, tanto fisicamente, se assim for preciso, mas também o espiritual. Que Ele possa nos curar nessa noite. Me cura. Você possa cantar junto conosco também. Vai ser projetado a letra. Preste atenção na letra da canção. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Diga pra Ele. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Peça pra Ele Davi, ter compaixão. tenha compaixão de mim. Diga pra Ele, declare. Eu sei que tu podes, Senhor, Senhor, se quiseres, podes me purificar. podes me purificar. Cante com convicção. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Clame ao Senhor nessa noite. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, Peça a Ele. me cura, Senhor. Eu creio. Eu creio, me cura, Senhor. Agora a segunda parte, só a igreja vai cantar nesse momento. Cante. Receba o poder. Diga. Diga pra Ele. Com teu bar. Me levanta. Cante. Eu sei que tu podes, Declare pra Ele nessa noite. Senhor, se quiseres. Diga. Creia. Todos juntos. Me cura. Peça a Ele. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Glórias a Ti, ó Deus, porque de maneira assombrosa nos criaste. Estamos aqui para render glórias a Ti. Estamos aqui porque o Senhor nos comissionou. O Teu Espírito nos impulsionou. E aqui estamos ouvindo a Tua voz. E queremos, ó Pai, estar em íntima comunhão contigo. Vivemos em tempos emprestados. Já podemos ouvir os passos de um Salvador que se aproxima. Por isso, ó Pai, unge-nos com o Teu cálice.
Dá-nos, Senhor, a certeza da vitória em Cristo Jesus, que mesmo passando pela sombra da morte, Tu estás conosco. Dá-nos, Pai, essa certeza. Confirma a esperança da Tua volta nos nossos corações. Fala conosco esta manhã e por toda a eternidade. Oramos por Cristo Jesus. Vocês dizem? Amém, amém, amém. Uma boa noite a todos. Um bom sábado. Convido a amada igreja para abrir suas Bíblias no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos dar aqui umas boas-vindas sem delongas para que o nosso palestrante possa então ocupar aqui a tribuna e deixar Deus usá-lo. Tessalonicenses, capítulo 2, assim está escrito. Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, melhor dizendo, né? Capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, assim está escrito: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado ainda o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como disse na oração, vemos em tempos emprestados. Apocalipse 7, verso 1 diz que os 4 ventos da terra estão sendo segurados. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Que Deus possa abençoar esta igreja, que possamos a cada dia estar preparado para estar firmes diante do Cordeiro, preparados para ver Cristo voltar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Nem todos serão selados, mas eu e você estamos aqui porque nós acreditamos que sucesso não é o nosso nome na mídia. Sucesso não é vida boa. Nós não fomos batizados para ter vida boa, fomos batizados para ter vida eterna. Sucesso é o nosso nome inscrito onde? No livro da vida. Isso é sucesso. Me permita um texto. Primeira visão de Ellen White, o clamor da meia-noite. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus me sobreveio como nunca o havia sentido antes. Parecia estar cercado de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente e olha um pouco mais para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, os guiando para a cidade estariam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal, e a Jesus caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Queridos,
Como digo sempre aqui, quando subo aqui, Satanás não está brincando de ser Satanás. Não podemos brincar de ser crente. O tempo urge e Cristo está chegando. Precisamos estar de pé diante do Cordeiro em sua vinda. Vamos ficar de pé agora, cantar uma música unidos pela palavra, para que a palavra de Deus possa então penetrar em nossos corações. E ao fim desse hino, vamos ficar de pé. O pastor Cícero já está convidado para subir, para levar a palavra. Isso. Possamos preparar o nosso coração para a palavra que será aberta. Vamos todos juntos cantar, unidos pela palavra. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra. Espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas, ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Mais uma vez, todos juntos. Lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra. Espada de poder, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas, ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém. amém. Deus seja louvado. Bondoso Deus, em tua presença nós nos encontramos, ávidos para ouvirmos a tua voz. Pedimos que o amigo Espírito Santo compunja o nosso coração e mente, de sorte que a tua palavra de fato seja o que nos mova, e certamente continuaremos firmes nas verdades que outrora recepcionamos. Neste instante, Senhor, nessas horas sagradas do teu santo dia, nossa mente se aquece de tua presença, nosso ser se queda à tua magnificência. Suplicamos, portanto, graça que transforma, que perdoa,
que recepciona a ovelha que estava perdida, que nos dá nova chance. E suplicamos, por fim, que estas verdades nos conduzam durante os horários que aqui vamos estar, neste dia, começando neste instante. Pedimos esses favores porque cremos que Tu nos escutas, pois estamos Te apelando no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Eu gostaria de me dirigir primeiro a vocês. Há alguns anos que aqui a gente teve o privilégio de estar. Tem o pessoal que está aí do outro lado pela via da internet. Sejam, portanto, também abençoados. Os que estão no canal A Fé Se Explica, o canal que eu construí aí no período da pandemia, para lidar com os irmãos que estavam em pavorosa. Intitulei de A Fé Se Explica. Já tem um bom conteúdo lá dentro. Você também está sendo convidado para, no momento que puder acessar. Há muitas coisas que nós temos posto ali, em particular para orientar a igreja. Bem, eu gostaria de, nesse instante, agradecer ao Edilson, a sua família, pela recepção que nos deu durante a nossa estada aqui desde a quarta-feira, quando chegamos. Não pudemos estar na igreja, porque de fato chegamos no horário do final do culto. Não foi nossa intenção, nós atrasamos a viagem 3 horas e 40 minutos, estávamos em Uruçuca, quando a chuva, portanto, se intensificou, ou seja, na entrada, e de lá para cá gastamos em 97 quilômetros 3 horas e 40 minutos. Muitas árvores na estrada, a Polícia Rodoviária Federal lá cuidando, caminhões parados, uma coisa realmente que eu nunca vi aqui nos anos que passei, tanta árvore que caiu para o asfalto. E aí, a redução da viagem, só uma mão ficou seguindo, a que ia sentido, portanto, aqui para o sul, e quem estava indo para o norte, na verdade, teve de aguentar muito tempo. Então, foi uma viagem desse pedaço para cá bastante intensa. Mas, de qualquer forma, Deus nos protegeu e isso é bondade dele. Agradecer também à igreja o convite, o pastor que ainda não conheço, pelo privilégio de me dar a chance de aqui estar a falar à sua igreja. Há muitas pessoas aqui do meu período de pastor, há outros tantos que eu não os conheço, mas seguimos, na verdade, na mesma toada, movidos pela palavra. Que Deus nos abençoe, portanto. Eu gostaria apenas de dizer-lhes o que nós vamos fazer durante esse período que vamos estar aqui, como vamos percorrer a nossa jornada sobre o tema que, então, propus para que nós pudéssemos desenvolver. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma espécie de introdução do conteúdo, porque amanhã nós vamos estar junto manhã e tarde, e talvez alguma questão na parte aí no finalzinho da tarde, já entrando nas horas da nova semana. Mas o que eu queria que você atentasse para 3 coisas básicas. A primeira, traga a sua Bíblia quando vir à igreja, porque certamente sem ela a gente fica um pouco desnorteado. Mas você poderia dizer, mas eu a possuo, portanto, no meu brinquedinho chamado celular. Então, o use. Nesse instante que nós vamos, portanto, tratar da palavra de Deus. Número 2, anote aquilo que for preciso anotar, porque algumas coisas estão em slides, outras eu vou aqui acrescentar. E, claro, vou deixar o material aí para você, não tem direitos autorais, já estão registrados, então não tem por que a gente esconder. Número 3, procure, por favor, orar intercessoramente por alguma pessoa que você gostaria de vê-la de volta à igreja. Então, mentalize nesta pessoa e apele ao amigo Espírito Santo que trabalhe no seu coração, mesmo ela não estando aqui. E por quê? Porque
porque a palavra de Deus é para isto. É para trazer pessoas aos pés de Jesus. E a gente não veio aqui para fazer uma exposição de um conteúdo, mas compartilhar das verdades que Deus tem nos dado ao longo desses anos. Nesse período de tempo, algumas coisas ocorreram, boas e ruins. Esse período, que período, pastor? O período que agora estou voltando, ou seja, mais de 16 anos que passei por aqui. Então, alguns já estão dormindo no Senhor, outros estão chegando à igreja, alguns a fé está amadurecida, outros continuam com a dificuldade de credibilidade do Evangelho, há muita dúvida. E o que fazer? A Bíblia, ela não é, na verdade, algo que nós poderíamos assim dizer, como Bíblia para jovem, Bíblia para adulto. A Bíblia é a Bíblia. Então, nós não temos naipes na Bíblia, nós temos a verdade do Senhor. Então, o percurso será assim. Número 1, um processo agora de introdução, para que nós então tenhamos conhecimento do conteúdo. Número 2, eu já vou entrar, portanto, em 3 verdades solenes no Apocalipse sobre o tema proposto. E número 3, farei, portanto, uma aplicação. Então, hoje a gente introduz e no decorrer, então, de nossos encontros, nós vamos desenvolvendo o conteúdo. Então, sem mais delongas, abra a Bíblia no livro do Apocalipse e vamos para o tema que mais impacta a todos nós, adventistas do 7º dia, que tem a ver com a volta de Jesus a esta terra. Apocalipse, capítulo 22, versículo, portanto, 20. Eu escrevi em 2000 e... Vamos aqui, para eu não perder a data. 2015, eu escrevi um livro sobre o Apocalipse, ele está circulando por aí afora. E se você quiser ver parte dele, está também lá no meu canal, apenas uma espécie de chamada. E nesse livro eu intitulei, portanto, Textos Seletos do Apocalipse. E alguns textos, de fato, que foram pensados para tornar o conteúdo um pouco mais compreensível para os irmãos. Então, se por alguma razão você tiver acesso, amplie aquilo que nós vamos fazê-lo nesta noite. O que nos empolga como adventistas do 7º dia? Talvez o tema mais chamariz para nós é que Jesus vai voltar. A questão é como nos conduzirmos neste interstício, ou seja, entre a vinda e aquilo que alguns teólogos chamam da tardança, ou nominam, portanto, da espera. Como é que nós, então, ficamos neste período, antes da volta de Jesus, como é que é a nossa condução? E este será o foco agora. A atenção, portanto, para o verso é necessária, e antes de fazê-lo, vamos baixar a fronte e falar com Deus. Senhor, tua palavra está aberta. Neste instante, pedimos-te entendimento. Abra nossa mente, Senhor. Disposição para recepcionar a tua verdade. Em o nome de Jesus. Apocalipse 22, verso 20. O contexto do capítulo 22, a ênfase é sobre Cristo Jesus, com diversos, então, títulos que a ele aí, na verdade, são postos, mas o próprio Jesus dá um testemunho de si mesmo. No verso 20 ele diz, aquele que dá testemunho destas coisas diz. Para um pouco e reflita. Aquele que dá testemunho destas coisas diz. O pronome, portanto, aquele e o verbo dizer, pronome não aponta para uma pessoa externa e não aponta para quem está lendo. Porque o verbo dizer está, portanto, referindo-se a um sujeito na primeira pessoa. Aquele que diz. Não são aqueles, não tem a ver, portanto, dizem, mas algo singular que ele diz de si mesmo. Mais ainda, o verso continua e ainda dá uma outra verdade que tem a ver, portanto, com o verbo vir. Observe que ele está falando de si mesmo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz certamente, venho.
O que implica dizer que ele, Cristo, está dizendo de si mesmo: eu venho. Então, o testemunho não é o que nós damos, mas o que ele diz de si mesmo. Desse ponto de vista, a questão é: se ele vem e ele afirmou isto, portanto, nós devemos estar preparados para recebê-lo. Como vamos fazê-lo? Esta é a questão para nós adventistas. Como então ficarmos até que ele venha? Como devemos agir? Como devemos, portanto, nos relacionar? Que tipo de vida devemos levar? E este ponto, portanto, tem gerado, de alguma forma, espectadores. Outros somos, de fato, crentes. Outros, na verdade, são, por alguma razão, eu diria, desesperançosos, porque o grande problema para os adventistas do sétimo dia tem sido, de alguma forma, a tardança. Porque a promessa foi feita, e aí nós precisamos fazer a segunda pergunta: quem prometeu? Não foi a igreja? Não foi um profeta? Não é o próprio João que aqui está falando. Ele está apontando, portanto, para aquele que falara com ele. É claro que a interpretação de muitas coisas os anjos deram a João, mas em determinados aspectos dentro do Apocalipse, o próprio Jesus está a falar-lhe. E neste ponto ele está dizendo: eu venho, João. Como você se sentiria se ouvisse essa voz de Jesus te dizendo: eu venho? Eu venho no momento que talvez você não mais esteja pronto. Eu venho no momento que talvez você se sinta só. Eu só gostaria que você soubesse que eu venho. Então vamos criar a seguinte situação. Imaginemos que você está com saudade de alguém. Por alguma razão, alguns anos já se passaram. E por alguma razão essa pessoa reconectou-se com você. E ela faz exatamente esta observação: estou voltando. Eu estou voltando. O seu coração, preso a esta pessoa, talvez possa, portanto, se mover-se de maneira bastante distinta, na expectação de como ele está, como está o corpo, como é a sua voz, será que é a mesma? Esta é a natureza dos adventistas que aguardam Jesus. Ele prometeu e nós ficamos na expectação: Senhor, como é a tua voz? Como tem sido a tua face? Como está o teu corpo? Para que nós possamos te ver, matar a saudade, abraçar-te e ter convicção de que aquilo que tu prometes, tu fazes. Como está você, meu irmão, sobre o tema da volta de Jesus? Por alguma razão, a Bíblia já descortinou para nós, e muito mais, alguns aspectos internos no espírito de profecia para esta igreja, que nós teríamos de passar por situações difíceis. Mas o Senhor deixou claro que a sua igreja não estaria nessa terra como uma folha a vagar. Ele disse: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas alguns de nós, à semelhança da história que eu aqui então formulei, estamos nessa expectação. Ele vai vir, mas enquanto ele não vem, vai tocando a vida como se nós fôssemos, portanto, uma folha que foi jogada solta. Nós não somos uma folha, nós somos o único movimento nesta terra que o Senhor confiou a sua palavra. Nós somos a única voz nessa terra capaz de então impulsionar o mundo a olhar para a volta de Jesus. A igreja adventista do sétimo dia assume um papel destacado em todo o corpo, então, do que se chama mundo. Embora sejamos poucos, embora não tenhamos impacto do ponto de vista social, embora nossas coisas sejam pífias, em alguns momentos, precisamos nos lembrar que o que torna a igreja distinta é a palavra de Deus. Portanto, honre a Deus. Espere a Jesus, porque Ele prometeu: eu venho. E aí a resposta angelical é no verso concluso da seguinte maneira: vem, Senhor Jesus. E vem porque é a única solução para esta terra. E alguns de nós
Às vezes, a semelhança da história que aqui então formulei, estamos esperando por alguém que reconectou-se, como se na verdade ele nunca fosse cumprir com o que prometera. Mas a Bíblia nunca fez uma promessa. Saída, então, por exemplo, ou saída da boca do Senhor, que ficara vazia. Você precisa se lembrar que o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Então a questão é como viver nesse interstício de tempo, cuidando da vida da maneira como bem entendemos, mas o que devemos passar. Então isso exige de nós um segundo texto. Bem, a esperança, Jesus vai voltar. A questão é como vivermos então. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Apocalipse 3, verso 11. Não perca de vista a cadência dos textos e a vinculação um com o outro, porque isso vai ampliar a sua percepção. A promessa se repete. Apocalipse 3, verso 11. Vejam o verbo no mesmo tempo. A pessoa que fala, o mesmo personagem. Venho sem demora. E agora ele faz-nos um apelo. Conserva o que tens. E veja que tipo de apelo. Para que ninguém tome a tua coroa. Então, a pergunta agora é: o que temos para conservar? Ele prometeu voltar e disse: eu dou testemunho destas coisas. Venho. E venho sem demora, mas é preciso que você conserve o que você tem. Então, nós, adventistas do sétimo dia, não nos diluímos na cadência do tempo. As coisas não podem nos desviar daquilo que nós temos. A mudança na tecnologia, na ciência, então, muitas vezes no mundo político, não nos pode diluir menos da verdade que recebemos. Nós temos a verdade Bíblia. E a verdade Bíblia não pode, então, ficar como que jogada a qualquer grau de dificuldade, a ponto de a gente, portanto, começar a desconfiar dela. O apelo de quem disse que viria foi: conserve o que tens. Te pergunta, amigo, o que tu tens tido? Que tipo, portanto, de adventismo tu tens desenvolvido? Tu achas que o fato, portanto, de saíres de uma geografia e ires a outra, tu vais então construindo nesta cadeia uma espécie de viver distinto daquilo que a palavra de Deus te ofereceu? A resposta do Senhor Jesus é: primeiro, ouça, eu venho. Em outras palavras, se quer estar comigo, conservas o que tu tens. E a questão aqui é que o problema se avoluma porque, então, entre a volta e a tardança, se assim pudermos, então, estabelecer, há um comportamento. E o comportamento, ele se coaduna com, então, Mateus capítulo 25. Você se lembra do episódio? O episódio foi que as nécias, por tardar o noivo, caíram numa espécie e, portanto, não acontece mais. E o que representa isto? Representa o comportamento da igreja. Há muitos que se diluíram em razão da tardança. Mas o Senhor Jesus continua apelando e disse assim: olha, que ninguém tome a tua coroa. Reflita. Eu sei que você sabe disto. O pronome, portanto, na língua portuguesa, ninguém, é um pronome indefinido. Mas a sua sintaxe, seu significado, dentro de contextos, tudo cabe. O que seria ninguém para você? O sonho de uma formação acadêmica que te diluiu a fé na palavra de Deus? Que ao assentares o quadril dentro de uma ou numa universidade, numa cadeira, e alguém lá de carne e osso falando coisas, enchendo tua cabeça, e diz: de fato, estou no lugar certo porque estava no lugar errado. Igreja. Mas a resposta de Jesus é:
eu dou testemunho destas coisas, eu digo para você que eu estou vindo, eu apelo para você que ninguém tome a tua coroa. Então ela estava de alguma forma reservada, mas nós, às vezes, à semelhança de Adão, entregamos ao inimigo aquilo que Deus nos deu de autoridade. Você se lembra de Gênesis, quando trata de Adão? Especificamente era rei sobre toda a terra, coroado, honrado, mas de acordo com o texto de Lucas, capítulo, portanto, 4, versos 5 e 6, Satanás diz: o reino deste mundo é meu, e eu dou a quem eu bem entender. A pergunta que nós formulamos é: quem te entregou o reino deste mundo? A resposta, Gênesis, então, capítulo 3. Adão entregou, mas a coroa lhe estava reservada. O que implica dizer, fazendo o mesmo paralelo para nós adventistas do sétimo dia, a resposta do Senhor Jesus: eu venho, mas você precisa conservar o que tem. Então vamos pôr na ordem. A ordem é, antes de Jesus voltar, mantenha-se fiel. Porque para estar com Ele, exige-se fidelidade, honestidade com a palavra, submissão a ela. Que todas as vozes, por mais então chamarizes que elas sejam, por mais impactantes, por mais que ela ensurdeçam os nossos ouvidos com as suas cores e os seus brilhos de então impactos, nós devemos nos lembrar que o apelo de Jesus é: ninguém tome a tua coroa. Amor, se está, portanto, desviando a você do relacionamento com Cristo, encerra, porque este relacionamento não vai te levar à intimidade com o Senhor Jesus. Então, ninguém tome. É o patrão que te oferece uma função altaneira, mas precisas assinar documentos que são falsos. Precisas, então, entrar numa espécie de relacionamento sexual para que tenha a função. Você precisa se lembrar que no pronome indefinido há muita coisa definida. Mas estamos, às vezes, brincando, achando que o que Jesus prometeu não foi Ele que prometeu. Foi João que teve, na verdade, talvez uma espécie de noite mal dormida, comeu uma comida estragada lá na ilha de Pátimos, e escreveu isso quando estava com dores de estômago. Não, amigo. A palavra de Apocalipse 22, verso 20 é: eu é que dou testemunho dessas coisas. A fiel testemunha no Apocalipse não é João, é Cristo. E ele disse: eu digo para você, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Temos nos lembrado disto? Então estamos vivendo uma crise distinta, não é tanto aquela que está externa, mas aquela que está surgindo no seio dos adventistas. A desconfiança da palavra de Deus. E isto por quê? Porque muitas vozes estão ensurdecendo adventistas. E aí Jesus apela por uma terceira vez. Apocalipse capítulo 2. E agora entramos de fato no ambiente inicial das crises. Qual é o comportamento de nós adventistas antes de Jesus voltar? O que acontecerá conosco? Como vamos lidar com o grande problema do acesso à alimentação? A água potável? As concessionárias de serviços públicos? Energia? Como vamos lidar com isto? Como então devemos estar nesta relação entre que ninguém tome e a necessidade premente, física, requerendo de nós alimento, requerendo de nós um comportamento para com o Estado, que estabelecerá, portanto, uma regra cogente, imperativa, não dialoga com você nem comigo, vai vir e ponto final. E a questão é como vamos lidar com isto. Porque alguns adventistas estão, talvez, naquele estado, eu diria, dos
carnavalescos do meu estado em Pernambuco. Estão em plumas e paetês. Só brincando, achando que enquanto, eu diria, o galo da madrugada está passando e o frevo está ocorrendo, esta é a vida. Não, amigo, o Senhor Jesus está nos convidando a atentar que teremos grandes crises antes que Ele venha. A questão é, primeiro, do ponto de vista que nos atinge, é necessário, portanto, refletirmos que precisamos ter compostura. 2, Ele não nos deixará só. 3, anjos vão nos auxiliar. 4, Ele cumprirá com a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, que ninguém tome a tua coroa. Então vamos usar a expressão aqui. A Bíblia usa 2 palavras para nominar coroa. É a palavra grega, a primeira, Stephanos, e diadema. Stephanos é aquele tipo de coroa feita, portanto, pela mão humana, mas usando materiais da natureza, especificamente folhas. É a coroa que murcha. Esta que murcha, Stephanos. Mas diadema é aquela que se dá especificamente como recompensa, é aquilo que se faz para aspecto de natureza administrativa. Quando, portanto, alguém assume uma função de realeza, o coroamento não é com Stephanos, mas com diadema. Em outras palavras, a palavra diadema e Stephanos não gozam do mesmo sentido. Stephanos é algo passageiro, diadema é algo permanente. Pergunta é, que expressão Jesus usou quando disse, ninguém tome a tua coroa? Ele não usou Stephanos, ele usou diadema, dizendo, a tua salvação não é passageira, é eterna. Ninguém tome a tua honra, ninguém tome o teu lugar. Vou preparar, quando estiver pronto, saiba, eu venho te buscar. Mas nós estamos nos permitindo que o mundo, portanto, ponha em nós as suas coroas. Aí os aplausos, a honra, aquilo que é passageiro, o brilho, cor, e nos diluímos nessas coisas. Então o Senhor não pode levar quem não quer ir. E muitos no ninguém serão identificados. Mas ele também adverte que entre o retorno dele há uma crise. E ele acentua isto aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 10. É claro, aqui nós estamos dentro de um contexto histórico. Apocalipse 2, 3, contexto histórico, período, portanto, eclesiástico, e eu vou dar uma espécie, portanto, de interpretação mais homilética, aquilo mais próximo de nós, porque a parte histórica você já conhece. A que se referia isso aqui? Você já sabe disso? Então, eu não vou aqui retratar dessa maneira. Agora, veja o sentido que Jesus dá. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ei, você ouviu isto? Você terá de sofrer. Não é uma possibilidade. Ele está afirmando, não temas o que tens de sofrer. Então, o que está garantido? Sofrimento. Mas isto não é provocado por ele. E ele responde. Ele diz exatamente quem é o autor disto. E aí vem a resposta. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Essa história há de repetir-se. Mas isso não tem a ver com Jesus. Tem a ver com aquele que é o seu arqui-inimigo, detesta esta igreja, detesta os fiéis desta igreja e tenta, portanto, arregimentar todas as forças que ele pode fazê-lo para levar essa igreja à bancarrota. Então, quem é o autor da perseguição? Lúcifer. Perseguição não faz parte, portanto, de um plano de Deus.
Mas neste período de perseguição, os fiéis ficam rijos. É aquele tipo de coisa que, quando alguém está apaixonado, a menina diz não, você volta, ela diz não, você volta, ela diz não, você fica de cara limpa de receber não, mas não esquece dela. Quem está com Cristo não é paixão, é amor. Mais que então, como dizia o próprio Jó, ainda que ele me mate, eu creio nele. Como ele termina o livro, antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Então o drama que ali foi causado na vida do nosso personagem citado, lembre-se, Jesus estava valorizando a pessoa. Viste o meu servo, íntegro, reto, desvia-se do mal, característica, portanto, dos que estão em Cristo, estas três. Não é quem está, portanto, nesta bagunça que temos visto por aí afora, mas a igreja está entrando numa espécie, portanto, de seleção particular. Há os que cada dia estão mais próximos do Senhor e aqueles que estão cada dia mais distantes. A igreja está entrando numa divisão no capítulo 25 de Mateus, ipsiliteri. Os que estão aguardando o noivo, os que querem o noivo, mas não conservam o que têm. E neste aspecto, Jesus diz, por isso, haverá uma perseguição, mas por favor não temam. Eu gosto dessa expressão. Não temas as coisas que tens de sofrer. E aí você pergunta, mas por que eu não devo temer? O que há de protetivo para mim? E aí o próprio Jesus já havia respondido isto antes nos evangelhos, eu vou estar com você, Wilson. Eu vou estar com você. Não tema. Eu vou estar com você. É possível que alguns de vocês tenham de passar por uma coisa distinta, e uma delas é que muitos serão presos. E vão ter uma tribulação profunda. Mas observe o pronome, alguns. Os que pregam uma mensagem de que a igreja toda entrará numa pavorosa, não é bíblica. Algumas pessoas prontas para receber tapa, chute, chicotada. Mas há outros que não conseguem ver, por exemplo, irmãos descansando no Senhor, dá um piritaco e morre também. Amigos, a intensidade da tribulação é conforme o que nós podemos suportar. Há alguns que vão ter de dormir antes. Crianças, inclusive. E nós vamos ver isso aqui durante esses dias. Desculpe, essas horas. Mas olha o texto mais. Vem comigo. Não perca de vista. Apocalipse 22, verso 20. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Apocalipse agora capítulo 2, verso 10. A cadência dos textos nos levando ao tema geral. Versículo, portanto, continua e diz, mas para então ser dispostos à prova. Alguns serão postos à prova. O que implica dizer que estes que serão postos à prova, observe, não é do Senhor a dúvida. Vamos fazer um paralelo se você não entendeu. Quando o Senhor disse sobre Jó, este é o homem. E aí o diabo disse-lhe, mas como é que ele não pode te louvar, te bendizer? Tem tudo. Rico, família boa, conhecido, tem fama na cidade onde mora. Mas me permite tirar essas coisas, para ver se ele vai continuar te louvando. E o Senhor, portanto, tá bom? Uma coisa eu só vou impedir, você não vai tirar-lhe a vida. E o diabo fez tudo, amigos, esposa, filhos, bens, você conhece a história. Posto à prova, mas quem estava provando? O diabo. Porque dizia para Deus
de que, na verdade, as pessoas só se voltam para adorar o Senhor se coisas tiverem. Isso foi um tapa na face de Lúcifer, porque ficou provado que a gente que não tem coisa nenhuma e continuam louvando o Senhor. Então, eu estou te dando um recado nesta noite. Não são de coisas que você precisa para desenvolver sua fé. Você precisa conhecer Jesus. Por favor, não diga que se eu tivesse isso, eu seria assim. Não. Talvez se você tivesse aquilo, você iria para um outro lugar. O que eu quero dizer com tudo isso, meu amigo, é que a perseguição é real, mas ela tem um agente na perseguição. É o príncipe deste mundo. Então essa igreja está num território hostil e nós precisamos nos lembrar disso. Todavia, ele pergunta para nós nesta noite: temos sido fiel? E se fiel até a esta circunstância, que a morte esteja tão próxima e nós não neguemos a ele? E aí veja mais uma vez, dar-te-ei a coroa, e agora há um qualitativo para diadema. Não é qualquer diadema, é coroa da vida. Para um pouco. O que seria uma coroa de vida? É claro que essa é uma linguagem figurada. Não obstante, é preciso nos lembrar que o que Jesus está dizendo é: vida eterna está te garantida. Garanto-te vida eterna, todavia, seja fiel. Então, amar a volta de Jesus, expectar pela volta de Jesus, tratar sobre esse conteúdo, ver isto na Bíblia, isso tudo nos empolga como adventista do sétimo dia. Não obstante, não é isto aqui ainda, é a tardança, como estamos vivendo até que ele venha. E neste ponto, há necessidade agora de entrarmos em alguns textos do Espírito de Profecia. Meu amigo, e os que estão aí do outro lado, na internet, se puderem acompanhar as leituras que eu vou fazer aqui. Eu acho que isso aqui já está ligado. Sim. Bem, qual é essa situação? Eu vou seguir o que o Clinton ali me ajudou, porque aqui vocês não conseguem passar o laser point para lá. O grande drama no tempo de angústia. Qual é o drama e quando isso, portanto, há de se desenvolver? Então, nós vamos aqui para um detalhe em particular que eu gostaria que você atentasse. Vamos ver se passa aqui, segundo. Veja aí, meu amigo. Ok. Esse texto me acompanha aqui. Vamos fazer uma espécie de síntese inteligente. O que é que nós vimos? Apocalipse capítulo 22, verso 20, Apocalipse capítulo 3, verso 11, Apocalipse capítulo, então, 2, verso 10. Vimos que Jesus dá testemunho de sua própria verdade e diz: olha, a questão é que eu vou vir, e eu é que estou dizendo isso. Os anjos entram num coro e então apelam: Senhor Jesus, vem. E então ele diz: olha, é necessário que vocês então se mantenham com fidelidade, conservem o que vocês têm, não permitam que ninguém leve o que é teu. Todavia, antes que eu venha, haverá uma crise muito profunda, mas eu vou estar com vocês. Só que vocês devem também agir com fidelidade. E neste ponto, Ellen White desenvolve essa questão seguindo o seguinte raciocínio. Venha comigo aqui. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Então a pergunta é: quando vem o tempo de angústia? É claro, todo o período que antecede a volta de Jesus. Nós não temos uma datação. Qualquer mensagem que pregue que tempo de angústia começou aqui ou acolá, esta não é bíblica. Não obstante, há diversas pistas na Bíblia que nós podemos então identificar duas coisas básicas. Número 1, que então haverá uma intensidade de problemas. Número 2, que essa intensidade conserva pessoas e desvia pessoas.
E neste ponto, Ellen White, portanto, acentua neste aspecto paralelo entre Jacó e Esaú. Vamos fazer uma espécie de recapitulação aqui, bem, eu diria, sintética. Quem é Esaú? Quem é Jacó? No contexto, eles representam, portanto, a igreja na pessoa de Jacó, Esaú, o mundo externo, a igreja. Então, haverá, na verdade, uma espécie, portanto, aqui de confronto. O que fizera Esaú, uma vez, portanto, desafiado por Jacó, que no dia que o reencontrasse, o mataria. Jacó, portanto, sabedor disto, voltando para sua casa, 20 anos depois de toda aquela mazela, então, que ele causou na família, ele retorna. E neste retorno, ele, portanto, é informado que Esaú está vindo com mais 400 homens para matá-lo. E ele entra, portanto, num drama. Como enfrentar o meu irmão e não perder a vida? E aí ele entra numa intimidade com os céus. Essa é a trajetória da igreja. Qual é a tônica? É que no meio da maior perseguição haverá maior comunhão. Os fiéis não desistem, se tornam rijos. Eu sei que virá, mas enquanto não vem, eu estou aqui me intimidando com o Senhor. E chegou, mais íntimo ainda com o Senhor. Isto está na pessoa de Jacó. Do outro lado, o mundo. Então, Satanás está aqui como o que instigará a esses neste aspecto. Mas ela continua e diz uma coisa a mais. Isso que ela diz a mais está aqui, observe. E assim, lá no canto, como acusou a Jacó, acusará o povo de Deus. Para um pouco. Que acusação foi feita a Jacó? Que tem paralelo com a acusação para o povo de Deus. Se nós não estudarmos Bíblia, nós ficaremos sem informação e não saberemos como nos comportar diante do tempo que está por vir. Talvez para muitos adventistas que estão 1, 2 anos nesta igreja, estas verdades ainda não estejam claras. Esta é a razão que eu vos apelo, não desistam de estudar a Bíblia. O que aconteceu é, qual foi a acusação? Que Jacó, na verdade, não passava de um trapaceiro, em relação ao que fizeram em relação ao seu irmão. A trapaça está aí. Parece ser, mas não é. Parece aquela propaganda do século, portanto, eu diria 19, década de 80, quando se tinha um produto chamado Denorex. Tinha cheiro de perfume, não era perfume, parecia ser perfume, mas não era perfume, não passava de, então, um shampoo. Usado e dizendo assim, use Denorex. É o segredo para a queda dos seus cabelos, para alguns que tinham ainda. Não é o teu caso, né, Clinton? Então, em outras palavras, nós precisamos estar conscientes disto, de que algumas pessoas parecem ser, mas não são. A acusação é que a igreja, em algum momento, parece desviar-se do caminho. E igreja aqui, não estou falando de uma instituição, estou falando de seres humanos. E deste ponto de vista, ela diz, esta será a acusação. Agora, observe o ponto que ela toma como referência. Quem conta, vamos aqui nessa linha, tá bom? Quem conta com as multidões do mundo? Lúcifer. Pare e observe, não é uma situação local. O problema será espraiado. Ele então atingirá multidões, tornando isso mais claro. Você deve lembrar e você deve acompanhar questões de natureza, portanto, vamos aqui, de defesa de produtos da natureza. Hoje uma árvore tem mais importância do que a minha pessoa. O teu filho que está sendo gestado no ventre, ele é menos importante do que uma árvore. E estas multidões que estão em alvoroço, gritando pela árvore, quando, portanto, dirigindo-se a eles em particular, a regra é, meu corpo, minhas regras. Mas a árvore assume o lugar do ser humano. E as multidões pulverizam isso.
cabeça dos nossos filhos em tenra idade. E ele olha, portanto, para um sicômoro, ele olha, portanto, para uma imbiribeira, e ele diz que a imbiribeira tem mais importante, a árvore imbiribeira tem mais importante do que, portanto, o seu próprio irmão de carne e osso. Por quê? Porque as multidões pulverizaram isso em escolas, em rede de comunicações. Levanta-se, portanto, uma jovem com um discurso de natureza agradável para aquela faixa etária, e aqueles, portanto, recepcionam o mesmo discurso. Mas, ao apresentar o Evangelho, é como se nós estivéssemos, portanto, gritando para as pedras. Não nos escutam, não nos ouvem. E aí Ellen White diz que ele vai usar as multidões do mundo. E aí vejam, como os seus súditos, em outras palavras, o governo é dele, e ele é que está gestando as ideias. E aí, imagina uma pirralhinha lá da Suíça, uma outra lá da Alemanha, uma outra lá do Canadá, e reúne, portanto, 2, 3 jovens numa universidade, e isso vai tomando, portanto, corpo, e se tornou um movimento mundial. Qual é o movimento mundial? Ecossistema. É isso que eu vou abordar amanhã dentro da grande crise, qual é a ideia de Lúcifer com o decreto dominical. Agora, observem, mas, apesar de tudo isto, o pequeno grupo que guarda os mandamentos de Deus está como? E como resistimos? Não é punho. É nos encontrarmos sempre na sala de audiência com Deus. Senhor, me ajuda a não negar a fé, no pouco ou no muito, a não me transviar. Me ajuda, meu Deus, a permanecer firme. Agora observe, amigo, o paralelo. Atenta para isto. Quem é maior no contexto aí do texto? Do ponto de vista numérico, as multidões. Então resta um pequeno grupo só. Você escutou isso que eu estou te dizendo? O mundo vai estar contra um pequeno grupo. Porque no momento da grande crise haverá uma debandada. Não suportam. Porque o que estará em jogo para muitos tem a ver com o bem-estar particular. Como é que eu vou dormir sem um ar-condicionado? Como é que eu durmo, portanto, sem minha energia? As concessionárias de serviços públicos, lembram de Apocalipse capítulo 13? Não podem comprar nem vender. Como vamos viver nesse período? Mas alguns acham que a igreja está obsoleta. Ei, você aí do outro lado da tela, você aqui presente, a Bíblia não está obsoleta. Isto é a palavra de Deus. Lembre-se que Ele prometeu, ei, eu te digo, eu venho. Mas ela, acrescentando, eu acho que, se eu não me engano, é do outro lado, é isso, Clinton? Portão de cima? De cima aqui? Já passou? Obrigado, amigo, tu estás mais atento do que o Clinton, não era eu que estava desatento. Olha só o que ela diz neste livro Grande Conflito, nesta página, no contexto que nós estamos falando antes da volta de Jesus. O tempo de agonia, o tempo de quê? Para um pouco, amigo. Lembra o que Jesus disse? Não temas o que tens de sofrer. Teremos problemas. Haverá grande tristeza nessa igreja. O tempo de agonia e angústia não são as mesmas coisas.
Os que são da área de psicologia, os que são da área eu diria, da ciência médica, bem sabem que, na verdade, agonia é distinto de angústia. Uma é mais intensa do que a outra. Uma tem sintomas, a outra não tem. Há pessoas que, por exemplo, podem estar numa angústia tão profunda que aparece uma série de síndromes. Taquicardia, suadeira, sudorese, como se diz. De repente, portanto, começa a tremer, parece que está com Parkinson. E aí, não, ela está num problemaço. Mas o corpo está reagindo de várias maneiras, porque a angústia é tremenda. E a psique vai formando, portanto, reações no corpo. Mas a agonia, amigo, Senhor, você já esteve em uma agonia? A gente aqui do Nordeste costumeiramente diz, eu estou agoniado. Mas não é essa agonia que você já passou. Essa é a agonia do desespero da alma, da perdição. Senhor, o tempo de agonia e angústia. É aquele momento que você diz assim, mas por que eu não ouvi antes? Tanto apelo nas igrejas, tantas músicas me falando sobre a volta de Jesus. Senhor, eu não consigo arrumar a vida agora. E por mais que tu voltes ora para mim, por favor, intercede. Aquele tipo de situação que então podemos tipificar entre a arca e os desesperados fora da arca. Para Noé, aquilo não estava normal. Ali agonizando dentro de um ambiente, mas estava com a presença de Deus. O problema é estar fora e vendo que tudo aquilo que ele ensinar era verdade, mas agora estão em agonia. E eu gostaria muito, amigo, eu já fui pastor de muitos de vocês aqui. Não perca o encontro debaixo da árvore da vida. Por favor. Esse mundo não tem solução. Eu conheço parte dele. Já estive em vários lugares desse planetazinho sujo. Só Jesus pode te dar força. Não pense que uma função, um recurso, uma posição social vai te botar íntimo de Jesus. Não vai. Às vezes é preferível um bocado pouco, mas com intimidade de ter tanto e não ter coragem de se ajoelhar para agradecer, porque aquilo não é justo. Porque estás quebrando aquilo que ele pedira. Ele disse, seja fiel. Mas às vezes alguém chega, oferta-te uma porcaria, você abraça, oferta uma sugestão, você vai, aceita a sugestão melhor, de repente você está tão distante, e a agonia bate, porque a mensagem chega e você está recapitulando o que você tem feito, mas nesta noite eu pedi graça. A graça está te alcançando mais uma vez, volta, retorna, porque Jesus é real. Ele vai voltar, esta é a mensagem desta igreja, creia nisto. Então não se dilua em um mundo que não tem a Cristo, tem um autor da morte, e ele disse, eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo, meu povo não é deste mundo, estão aqui para testemunharem de mim, e os que forem fiéis, eu venho buscar. E às vezes nós estamos esquecendo disto, que haverá agonia. E ela continua e diz, neste período, exigir-se-á uma fé que possa suportar cansaço, demora e fome. Você escutou? Então não troca Cristo por causa da tua energia. Se tem de fazer um acordo com a besta para poder comprar e vender, não faça. Porque ele disse que a tua fé tem de suportar esse momento.
Você tem de entender que Ele nos deu todas as informações. Que amor é esse? E de repente pessoas que estão na igreja achando que nós pastores, que membros de igreja, que cremos nisto, que ensinamos isto, estamos deslocados. Deus está te apelando, filho, é a tua fé que vai te sustentar no momento da minha tardança, da demora, o cansaço. Senhor, eu já não aguento mais de ouvir tanta coisa, eu não suporto mais. Está cansado, meu filho? Desenvolva a sua fé. Haverá fome. Fome. Porque os adventistas serão proibidos de comprar. E é neste momento que então o grupo começa a apelar e o Senhor, Ellen White, chega a dizer que se for necessário Ele dará maná outra vez. Essa travessia é paralela ao que aconteceu do Egito para a Terra Prometida. E ela conclui dizendo, veja a expressão, fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Tens esse tipo de fé? Já se sentiu abandonado, rejeitado, julgado? Colegas que te puxam o tapete? Amigos que levantam infâmia contra você? Sua fé provada, mas nada disto se equipara ao que está por vir. Qual é o apelo por fim, pastor? É que você creia no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que a graça maravilhosa de Jesus seja a razão de você ainda estar nesta igreja. Não abandone. Ele vai vir buscar. Mas quando isto ocorrer, nós podemos olhar então e dizer, Senhor, obrigado pelas advertências. Ei, Senhor, eu conservei a minha fé. Então ele vai dizer, servo bom e fiel, no pouco tu ficaste, no muito eu vou te colocar. Vem para o gozo do teu Senhor, para a alegria do teu Senhor. E aí Ellen White, mais uma vez, faz uma outra observação. Meu irmão, os que agora exercem pouca fé, cuidado para não dar um cacófito aí, correm maior perigo de cair sobre o poder dos enganos de Satanás. Qual é o perigo? Não tem fé. E do decreto que violará a consciência. Que decreto? Dominical. Tema que nós desenvolveremos amanhã. E aí ela continua e diz, e mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas do que no tempo, profundas no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sobre a pressão terrível do pressão do desânimo. Você passa o outro, por favor, o slide. E aí, nesse último texto, como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se
a descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse capítulo 1, verso 13 a 15. Agora, a glória que o cercava não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Então surge uma pergunta para amanhã, pode botar, por favor? Um pouquinho mais à frente. Não, tem um texto anterior. Tem uma pergunta aí sobre, eu acho que teu slide deu uma agonia aí nele. Tem uma pergunta, vá, avance, talvez esteja mais à frente, não sei. Aí. Reflita sobre isto. O texto lá atrás é que ele personifica Cristo. A pergunta formulada é: ele imita a volta? E amanhã nós entraremos exatamente nessa cadência para demonstrar para você que a grande crise está prestes a se desenvolver. Meu apelo por fim. Meus irmãos que estão aí, talvez nesta noite assentado a refletir na vida que tem levado, esses que estão aí pela internet. Eu queria apelar para você. Não é mais perto de mim que você tem de vir, é mais perto da Bíblia. Não sou eu o seu exemplo, é Cristo. Ama Jesus, por favor. Se reconcilia com Ele. E saiba de uma coisa: a coroa da vida eterna está reservada. Ele vai te coroar. Então, mantenha a tua fé. Aos meus irmãos que estão aqui, não troquem as luzes deste mundo pela verdade eterna em Cristo Jesus. Tudo aqui passa. E nesse momento de agonia, talvez a sua fé esteja assim: ah, Senhor, mamãe me ensinou sobre isto. Quando eu tinha os meus 12 anos, era ainda um jovenzinho nesta igreja. Quando eu vi esta mensagem, meu coração compungiu, meus joelhos vacilaram e eu acreditei nisto. Mas eu já sou um homem velho, 26 anos, 30 anos, minha fé não é a mesma. É para você que eu estou falando. Se reconcilia com Deus, amigo. Vai ser difícil quando esse grande drama chegar e você não estiver preparado. Então eu queria que você baixasse sua fronte e fizesse sua oração para o nosso grande e poderoso Deus. E de alguma forma você voltasse a se reconectar com a fé que ficou sem alimento. E que Jesus faça por você o que eu não posso fazer. Fala com Deus agora. Senhor, ouça as vozes dos teus filhos. Senhor, responda. Reestrutura a fé. Renova a esperança. Haverá cansaço, Senhor. Haverá demora. Haverá fome. Misericórdia dos nossos filhos, netos, netas. Precisamos de Ti. Não é por força, é pelo Teu Espírito.
Amigo Espírito Santo, renova a nossa fé. Mantenha a nossa esperança. Nos dê a graça de vermos a Jesus. Volta, Senhor. Volta. Como igreja, queremos te ver. Mas como os teus adoradores, queremos estar salvos. Queremos nos unir à voz do anjo que disse: ora vem, Senhor Jesus. Tende misericórdia dos que ainda não entenderam isto. Dê-lhes uma noite de convicção de que tudo pode ser perdoado, de que tudo pode ser restaurado mediante o teu poder e graça. E sejam fiéis. Em o nome de Jesus. Amém. Eu vos abençoe. Irmãos, Deus seja louvado pela mensagem que ouvimos e possamos guardá-la no coração. Aguarde um instantinho só para informarmos a dinâmica da parte clara do sábado. Então, eu convido você que está aqui para firmar um compromisso, para estarmos às 8 horas da manhã. Então, o programa estará começando às 8 horas da manhã, tá? Se você puder jejuar, eu sei que já tem pessoas jejuando, já não fizeram a refeição à noite, vão quebrar o jejum no meio-dia ou no final do dia, mas é importante que estejamos em santo jejum nesse sábado, tá? Então, se você não fez esse propósito, converse com Deus. Se não pode fazer um jejum total, faça um jejum parcial, tá? Mas é importante que a gente possa fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para Deus fazer a dele, tá? Então, amanhã, 8 horas, esforce, coloque o seu relógio para despertar mais cedo, tá? Então, amanhã pela manhã teremos a lição da Escola Sabatina, começando ali a partir de 8 horas da manhã, a Escola Sabatina, e teremos 2 palestras amanhã pela manhã, tá? E um programa que contemplará, né, todo o dia. E queremos que você esteja presente, tá? Não para fazer número, mas para ser alimentado pela poderosa palavra do Senhor, para estarmos juntos, buscando o Senhor enquanto podemos achar, invocando-o enquanto Ele está perto. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos cantar de uma convicção da promessa que foi anunciada aqui, que não devemos temer o que haveremos de passar, e só temeremos se não nos lembrarmos do que o Senhor fez no passado, como o Senhor conduziu o seu povo até o momento presente. Vamos estar amparados pela sombra do Onipotente. Então cante com entusiasmo. Vamos fazer um grande coral. Não há o que temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim.